Todo mundo quer resultado, mas pouca gente quer falar sobre o que realmente traz resultado na prática. Né? As empresas que dominam o mercado hoje, elas chegaram lá, não é só porque elas têm bons produtos, porque elas têm verbas milionárias, bons serviços. Não, são aquelas que sabem construir reputação, manter disciplina e, acima de tudo, cercar-se de pessoas que são melhores do que elas. E para mim essa é uma das partes mais difíceis, porque a gente tem que deixar aí uma grande vaidade de lado. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje com a Ana, que é vice-presidente de Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Investimento Social da B3. Na prática, é uma pessoa muito chave, né, para que a B3 ela seja muito mais do que uma bolsa de valores, mas realmente um agente de transformação no Brasil. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu já emendo com uma pergunta assim, com um currículo desse, com tanta bagagem, tem hora que você não pensa assim, caramba, eu cheguei até aqui, tanta conquista, tanta coisa boa. Bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu fico super feliz de poder conversar com você Que bom, e tenho uma admiração gigante pelo trabalho de vocês, que então bom. para mim é uma delícia estar aqui. Em relação à tua pergunta, eu acho que eu tenho essas surpresas quase diariamente e eu vou me explicar. Uhum, Eu trabalho muito e eu sou uma pessoa muito, muito dedicada. Acho que disciplina é bem a palavra-chave, do que eu faço. Então, muitas vezes eu olho o objetivo, mas eu esqueço o que é o efeito colateral daquilo ali. E quando eu me dou conta, eu falo: "Gente, olha só o impacto que eu tenho". Quando eu entendo o impacto, é essa hora de falar: "Nossa, eu cheguei até aqui, eu não imaginava em uhum, nenhum cenário que eu chegaria nesse lugar". uhum. Então, por exemplo, quando a gente ganhou o Grand Prix de Cannes, e pela primeira vez, foi a primeira empresa B2B que ganhou, nunca na história tinha tido, a minha sensação foi assim: "Gente, eu não acredito que a gente conseguiu". E a gente Uhum. conseguiu com uma verba muito pequena, muito assim, quase mágico o negócio. E aí quando você olha, fala assim: "Nossa, eu com uma mente de principiante, com um time brilhante", porque meu Uhum, time realmente é muito bom, com uhum. uma agência bárbara, chegamos lá. Então, essa hora eu falo dá aquele quentinho no coração, sabe? Boa. E o que que você sente que você aprendeu assim na marra depois de errar muito? Olha, quando eu penso na minha carreira, e quanto mais você sobe, mais você entende que você precisa escutar muita gente para Uhum, tomar uma decisão. E eu sempre fui uma pessoa muito técnica, né? Muito estrita, assim, no livro-texto. Então, quando você é mais júnior, você vai trabalhando, você mesmo toma decisão, você tem um escopo limitado de atuação, mas quando você vai subindo, você tem coisas mais complexas. Então, em medida que você cresce, aquela tua atitude de ler o livro-texto, entender a teoria, entender o problema e resolver muito rapidamente, com menos informação de fora, é muito mais fácil. Quando você sobe, você precisa de muita fonte de informação. E a solução não é necessariamente aquela que você desenhou. uhum, E isso, para mim, é um aprendizado na marra. Porque é uma coisa meio John Nash, sabe? A uhum. solução não é melhor para as partes individualmente, mas ela é subótima para as partes, mas ela é ótima para o todo. Ótimo. Quando você começou os cargos de liderança, você tinha eh, uma questão de microgerenciamento, assim, por você ter vindo de um background técnico? Como é que foi esse começo para você? E como é que você se livrou disso? Totalmente, eu era super modeladora, uma liderança modeladora. É assim, ó, tem que fazer melhor, tem que fazer como eu. E aí, sabe qual foi a sacada? Que eu acho que também foi o embrião de querer ter gente melhor que eu. Se você não quer fazer dentro do meu padrão, faça melhor. Uhum. Se você conseguir fazer melhor, você não precisa fazer o meu. E aí que eu consegui parar de fazer microgestão. Eu comecei a reparar que tem gente que pensa muito diferente de mim e com soluções muito melhores que as minhas. E Uhum. aí eu falei, putz, eu vou voar quanto mais gente bacana tiver junto comigo. Uhum. Então, essa foi a forma de eu me livrar do microgerenciamento. Legal. Uma coisa que eu vejo, Ana, em alguns casos, na formação de time, e um grande equívoco da liderança é quando ela coloca pessoas que, tipo assim, ela é melhor no sentido de experiência, né, de background, e acaba que você entra numa questão de vaidade, que você é a pessoa que mais entrega e dificilmente você recebe alguma coisa do seu time, né? Então, mas ao mesmo tempo, você conversar com pessoas que entendem muito daquele determinado assunto, principalmente em questão de liderança, né? Eu não sei contigo, mas às vezes me dá uma sensação assim. Cara, eu sei muito menos do que essa pessoa e você tem que lidar com essa questão, né, de vaidade, assim, e falar, cara, eu realmente preciso escutar porque essa pessoa sabe muito mais do que eu nesse aspecto. Como é que você lidava e lida com isso hoje em dia?
Eu acho que tem um traço de personalidade meu que me ajuda muito, que é uma questão de humildade. Uhum, Pra mim é muito, eu consigo reconhecer muito bem o que eu sei e o que eu não sei, e eu tô tranquila com isso. uhum, E eu descobri que não saber é um lugar ok, tá tudo certo você não saber. E se você tem uma mente curiosa, essa equação vai se resolvendo. Então, quando tem alguém que entende muito mais do que eu acho que isso é uma oportunidade de aprendizagem. uhum. Então eu sento, escuto, e aí eu acho que eu tenho uma característica também que ajuda, que aí vai soar um pouco esquisito, mas eu consigo relacionar assuntos muito diferentes muito rápidos, criar cenários análogos e juntar. Então, eu me divirto com a ideia de aprender uma coisa nova com você que eu não sei e correlacionar com uma ideia que eu já tenho e mudar e criar. Então, eu tenho sempre uma sensação que eu tô aumentando meu span de conhecimento, Uhum, aumentando tudo que eu sei, que vai me dar mais capacidade de aprender. Por isso que eu prefiro falar com gente que conhece muito, uhum. a ter gente que talvez conheça menos. Sim. Então, essa questão da vaidade, ela é menos sensível para mim. Uhum, Às vezes, o que me pega é muito a questão que atravessa a liderança de todas as mulheres, que é a questão da síndrome de impostora. De reconhecer que o outro é tão melhor que eu não deveria estar ali, porque o outro é muito melhor do que eu. Mas aí eu lembro que eu trago outras coisas à mesa e que é assim que você faz um grande time. Então, sim. essa é a forma que eu tento equacionar. Eu não sei se às vezes te atravessa isso também, se você tem essa sensação. Normalmente acontece com as mulheres, acho que os homens nem tanto. Não, eu tenho quase todos os dias. Sim, e tento tratar isso na terapia, mas eu realmente tenho, não é mentira, não. Eu trabalhei de uns 4 anos pra cá, a gente, lá na agência, enfim, a gente sempre teve pessoas muito boas, a gente tinha um background muito técnico e muito bom, e a gente quis dar um passo bem mais agressivo, assim, pro mercado, e eu falei, cara, agora é a hora, ou eu trago gente bem mais experiente, que eu vou, né, colocar o meu ouvido aqui e escutar muito mais do que falar, ou a empresa vai ser do tamanho da minha experiência. É, e aí, tipo, não foi fácil lidar com isso, não. Porque você conversa e fala, caramba, velho. E ao mesmo tempo é sensacional, né? Porque o fruto ele vem no longo prazo, né? Você colhe boas consequências de trazer pessoas que são melhores do que você naquele determinado assunto. Você falou que consegue combinar um assunto e ligar com aquilo que faz sentido para você. Tem algum método? Isso foi acontecendo com você? Você fez isso de propósito? Fala um pouco mais sobre isso para que as pessoas aprendam um pouco com você, porque eu acho isso muito interessante e não é todo mundo que consegue fazer isso. Eu acho que não foi super intencional a princípio, mas quando eu vi o valor disso, eu comecei a treinar Uhum, esse olhar, que é muito da questão do cenário análogo, né? A gente usa muito isso em design thinking, mas sim. isso vai valer para a vida e para todo o conhecimento que a gente tem. Um exemplo muito fácil de pegar são com idiomas. Você vai pegar idioma. Se você pegar a construção de todos os idiomas, né, com base latina, eles têm mais ou menos a mesma estrutura, Uhum, né, do sujeito, verbo, predicado. Você aprende mais ou menos dessa forma. Depois você aprende o fonema e você começa a entender o vocabulário. É muito fácil você aprender português, depois espanhol, depois francês, italiano. Você tem um livro de legal. tudo que você aprendeu, porque tem a mesma raiz. Então é fácil você intercambiar esse conhecimento. Eu estou dando o exemplo de língua porque vai valer a mesma coisa, por exemplo, em marketing e na área de pessoas. Uhum, Quando a gente trabalha em pessoas, a gente trabalha muito cultura. Quais são os valores, quais são as experiências, quais são as evidências. Quando você trabalha com marca, é a mesma coisa. uhum, Quais são os atributos, quais são as provas sociais que você dá, como o teu discurso e a tua prática tem que andar de forma correlata. Então, quando você começa a entender o que é a raiz das matérias, fica uhum, muito mais fácil você fazer essas correlações. Então, legal. talvez a dica prática é assim, tenta entender a raiz do conceito. Entendeu a raiz do conceito, fica fácil de você extrapolar e fazer o link entre duas matérias e conseguir transitar e ligar essas coisas de Top. propósito. Olha, turma, volta, escuta de novo, escuta umas 3 vezes, assimila e coloca em prática isso que a Ana está dizendo, porque isso realmente é um diferencial para a vida, assim, né? Não só profissional, mas até para a vida pessoal, isso é muito bom. Ana, construir reputação é um negócio que leva muito tempo, né? Leva décadas e às vezes para destruir, você destrói com uma frase, né? E a B3, ela não é só não, né? Porque só o fato de já ser uma bolsa de valores já é espetacular, mas tem muito mais, né? Ela é um termômetro de credibilidade para o país, né? Como é que vocês transformam isso em uma vantagem competitiva real?
Rafa, essa é uma pergunta muito legal de se fazer, porque a bolsa, na verdade, a B3, ela é muito mais do que a bolsa do Brasil, exatamente como você colocou. Então, você imagina, para quem não conhece o que é a bolsa, ela é uma infraestrutura de mercado financeiro, ou seja, ela dá apoio, ela é uma plataforma que acelera a performance dos clientes. Então, tocou na B3, acelerou a performance quando se trata de mercado financeiro e de capitais. Então, você pode ter, por exemplo, negociação de títulos, você pode ter o registro de uma debenture por ali, você pode ter identificação de um título verde, você tem a criação de índices, você tem toda a infraestrutura que ajuda no financiamento de veículos, por exemplo. Então, tem muita coisa. O que é uma vantagem e uma desvantagem, porque quando você tem um monoproduto, é muito mais fácil você bater, contar e criar uma história. Quando você tem uma multiplicidade de produtos e serviços, ela é mais complexa. E aí, eu acho que a questão da reputação institucional te ajuda muito. A gente tem uma história que é centenária, a Bolsa, então, tem mais de 130 anos aqui no Brasil, e ela tem um posicionamento, primeiro, de entender que a gente tem uma função, um propósito de fazer a sociedade prosperar, como um todo. Legal. Veja que não é enriquecer, é prosperar, é a gente crescer diferente. como um todo. E depois o que a gente vai fazendo, quando você fala do seu termômetro da economia, por que a gente leva esse selo? Porque a gente tem um trabalho muito idôneo de credibilidade e de resiliência. Então, tudo que passa ganha mais segurança porque passa pelas nossas plataformas. Então, é mais seguro, ela tem registro, ela protege o beneficiário final. Então, o investidor final está protegido porque passa ali. E aí, o que a gente faz? A gente mostra evidência disso. Quando a gente fala que a economia vai mal e o termômetro da economia, que é o Ibovespa B3, que é o índice que todo mundo fala nos jornais, o Ibovespa B3 caiu, o Ibovespa B3 aumentou. Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, é o valor das companhias que estão negociadas lá, que estão sendo melhor apressadas ou pior apressadas dentro do mercado. E quando você tem mais investidores, ele é um sinal, né, um termômetro da economia positivo. Então, essa explicação um pouco longe, para falar que, na verdade, tem tanta coisa que atravessa a gente, que o nosso trabalho de reputação é continuar dando evidência diariamente. De segurança, resiliência e inovação. Senão ficou com uma marca muito antiga. Exatamente. Então, inovação, desenvolvimento, cocriação, parceria. Então, a única forma que eu conheço ainda de fazer, se alguém tiver uma ideia diferente, me conta, é com muita transparência, recorrência e frequência. Mas para o público certo. Porque senão não adianta, eu vou gastar toneladas de dinheiro e eu não vou conseguir chegar no meu público final. Legal. Então, acho que essa é a equação que a gente chegou, a forma que a gente acha que é mais eficiente em termos de sustentar essa reputação. Você está falando de público e eu acho que a sua função, eu tenho certeza, ela tem um desafio muito grande e para mim é uma das mais difíceis assim situações, porque tudo bem, boa parte das empresas tem um determinado tipo de público, mas vocês precisam comunicar com pessoa física para que essa pessoa entenda, enfim, né, o que está por trás de tudo e com isso ela possa prosperar na vida. Você fala com pessoa jurídica, você fala com grandes grupos, grandes empresas bilionárias, gente que tem pouco dinheiro, gente que tem muito dinheiro, B2C, B2B, muita grana, pouca grana. Como é que você consegue trabalhar um plano de comunicação dentro do planejamento estratégico da empresa de vocês para falar com tanta gente? Olha, Rafa, a gente tentou fazer isso de 1000 formas diferentes. E vou te contar que a gente está aprendendo na marra. Vai. A gente já teve a ambição, por exemplo, de aumentar o nosso reconhecimento em sociedade, público A e B, que já tivesse algum dinheiro em poupança. Ou seja, já é uma população bem mais restrita do que o Brasil como um todo. A gente tem um reconhecimento ainda de marca de 15%. É muito pequenininho. Muito pequenininho. Então, se você andar na rua e perguntar para alguém o que é B3, a pessoa não vai saber. Se perguntar o que é bolsa, eu sei. E aí eles lembram da instituição e a primeira imagem que eles têm é o arquétipo de alguém gritando, da gritaria do pregão. Até hoje. Até hoje. A gente não é mais isso há muito tempo. Na verdade, em 2009, acabou o pregão eletrônico. E presencial. E imagina que isso é um pedacico do trabalho que a gente faz para uma parte dos interlocutores. Então, o que a gente decidiu dentro do planejamento estratégico é olhar quais são os grupos de interesse que a gente, de fato, precisa ter uma presença de marca muito forte e uma preferência. E aí a gente começou a concentrar a atuação. E aí acho que tem duas camadas diferentes. Porque a gente tem um institucional muito forte que fala com o nosso propósito, em que aí eu tento pegar sociedade, público de interesse um pouco mais amplo, porque isso me ajuda a construir reputação também. Sim. E é alguma coisa fora dos números. Então ela é mais palatável, ela é muito mais acessível a todo mundo. E para o público de interesse, aí
dependendo do que eu preciso comunicar. Aí eu penso bem no clássico de um funil de vendas, público direcionado, pouco dinheiro, muito uso de muitos canais para a gente conseguir reforçar essa comunicação. Mas é uma luta inglória, porque embora eu seja, né, a B3 seja a única empresa hoje que é operadora de bolsa no país, existe uma confusão da categoria. Então, muitas vezes fala assim, você pensa em bolsa, você está pensando na corretora, porque na verdade quem te oferece o produto. Então, são muitas camadas aqui de desafios, mas tudo a gente já descobriu que não vai dar para fazer. Então, escolhe o público, escolhe o produto, escolhe a tua estratégia de growth por ali e o institucional a gente faz com tudo que é fora de número. Legal, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando exatamente isso, Ana. Falei, poxa, você tá ali comunicando, né? Você faz todo um planejamento e tal, e no final das contas ainda a pessoa precisa tomar uma ação que não necessariamente envolve vocês diretamente. Agora ela vai para um outro player, né? Que é um corretor A, B ou C. E como que vocês fazem? Porque assim, eu fico fazendo um comparativo aqui com a área da saúde, né? Que é um grande desafio, seja uma farmacêutica, um hospital, um plano de saúde, você tem dados muito descentralizados, né? Tipo, chega um momento da jornada que você fala, e agora? O que que essa pessoa fez ou deixou de fazer? Como é que vocês pensam nessa jornada, uma vez que em determinado momento dela, vocês eventualmente podem não saber o que que está acontecendo ali? Isso é bem difícil. E olha que coisa maluca, né? Eu tenho todos os dados no final, eu tenho um endgame. Eu sei o que aconteceu. Então, se Ótimo. eu puxar o teu CPF, eu tenho o teu histórico inteiro financeiro. Uhum. Eu consigo mapear de cabo a rabo o que você tem, o que você acumulou, quais são os seus produtos, como que foi crocelado, em que corretora tá. Porque no Brasil a gente tem um sistema que, na verdade, é muito único e faz o nosso mercado financeiro ser muito incrível, que é a questão do beneficiário final. Então, eu sei quem tem dinheiro onde e quando, o que é uma proteção melhor para o investidor, Sim. diferente dos mercados internacionais. Então, em questão de dados, eu sei absolutamente tudo. Eu sei até se você financiou um veículo ou não. Uhum. E aí a gente também tem alguns negócios que a gente comprou recentemente, numa das estratégias de expansão que a gente tem dos nossos negócios, que trabalham a questão de dado além dos dados financeiros. Então, basicamente, eu tenho a vida do indivíduo inteiro. Mas eu não tenho a jornada. Então, eu não sei onde ele está quebrando a jornada, a experiência dele. Então, a gente tem que fazer quase um trabalho de trás para frente aqui. Então, dado que você tem isso daqui, o que que é uma lógica de people like me? Então, pessoas como você, o que que elas têm? O que que elas comprariam? Em que momento da vida elas estão? Elas estão mais propensas a fazer o quê? E como que eu te educo para isso? Eu não posso te ajudar a tomar decisão, mas eu posso te educar. Eu posso te sensibilizar em algum momento em que você está decidindo diversificar teu portfólio para além de renda variável. Então, eu consigo jogar mais informação. A gente tem trabalhado muito Ah, isso é nisso. muito legal. E é interessante, porque é algo diferente para a gente hoje na B3. A gente antes tinha um olhar muito mesmo, B2B, muito de infra, e hoje a gente entende que tem um papel muito maior para muito mais players na sociedade. Boa. Eu quero te perguntar com relação a, voltando ao assunto da comunicação, a gente fez um trabalho para uma corretora durante um bom tempo aí, desde o começo dela no digital até, enfim, não vou dar muitas informações não para a gente manter o sigilo. Mas o que foi muito legal nessa época foi entender o comportamento de cada tipo de consumidor e trabalhar com essa jornada, né, de um começo até algum tipo de fim, seja qualquer fim que seja. Então, assim, uma pessoa que tem o dinheiro na poupança, né, uma pessoa que não tem ainda nenhum dinheiro, mas depois vai colocar na poupança. Aí depois ela vai entender que a poupança não faz sentido, que ela tá perdendo dinheiro versus inflação. Aí depois, cara, são tantas etapas, né? E às vezes tantos termos técnicos que vêm, né? Um LCA, o CDB, o CDI, a Selic que sobe, que desce, que... Meu Deus, eu não sou economista, eu não estou entendendo o que vocês estão falando, o que que eu faço com o meu dinheiro, né? Então, como que vocês... qual trabalho vocês fizeram realmente para entender cada tipo de público e adaptar uma linguagem que às vezes é técnica para falar a língua dessas pessoas? A gente, como todas as companhias, antes era muito estruturada, ou por plataforma que a gente tinha, ou por processo, ou por negócio. E depois que a gente começou a fazer a virada para segmento, parece muito óbvio, né? Mas para a gente não era.
Então a gente começou a entender que tinha que segmentar os públicos, cada um tinha um comportamento muito diferente, não adiantava colocar a mesma informação para todo mundo que eu estava queimando dinheiro. Então a gente começou a separar por jornada, o que a gente olha muito pelo perfil, de quanto que essa pessoa está familiarizada com os investimentos. Mas a questão da democratização da informação de investimento, ela começou com o esforço de muita gente. E olha, como todo mercado, é engraçado porque a gente não pensa que isso acontece no mercado financeiro, com os próprios influenciadores e com rede social. Porque começou muita gente a falar e tentar quebrar a sopa de letrinha. Ah, o que que é uma LCI? Ah, uma LCI é XYZ. Para que serve? E à medida que a gente foi colocando um dicionário, a gente, eu digo, o sistema financeiro, né? Os reguladores, por exemplo, então CVM, Bacen, as corretoras, os bancos e, obviamente, a gente começou a colocar, entender que tinha que ter um dicionário, uma camada adicional. E em comunicação, o que que a gente fez dentro da B3? Imagina que o nosso site era super técnico, super duro, super rígido. A gente criou 2 camadas em cima. Uma que é um site chamado Bora Investir, que a ideia é fazer uma tradução do investimento, e a gente usou muito as redes sociais. Então, se for olhar a nossa rede, ela é muito divertida, ela é mais divertida do que eu até gostaria em termos de posicionamento de linguagem, especialmente no TikTok. Mas a gente entendeu que tem uma questão de microaprendizagem dentro desses canais e que você diminui a barreira de acesso porque você fala de uma forma simples. De falar que a gente ainda não ganhou essa batalha, tem coisas muito difíceis, mas e não tem bala de prata, a gente vai colocando essas camadinhas para conseguir tirar essa barreira, aumentar o acesso e aí ser uma escala de aprendizagem ao longo do tempo. Porque quando você começa a ultrapassar, você primeiro consegue levar a pessoa para um tesouro direto, que é um super investimento bacana, que a gente que opera a plataforma do Tesouro Direto para a Secretaria do Tesouro Nacional, você colocou ali, produto legal, produto fácil, a plataforma é super fácil de usar, você não precisa estar num grande banco, você usa por ali, é um caminho. Legal, entra pelo Tesouro Direto, o que dá para ofertar depois. E aí tem uma avenida. Meu Deus, deve ser muito bom É muito trabalhar legal. com isso. É muito legal. Você tá falando de rede social, Ana. Antes era muito mais fácil você construir reputação no sentido de que você era uma conversa de uma via só, né? Então, tem a grande mídia, TV, o rádio, e eu falo, e tá tudo certo, né? Eu não tenho ali tanta comunicação entre o público para que, sei lá, houvesse ali um senso crítico ou alguma coisa que se destacasse. Hoje em dia isso está bem pulverizado, descentralizado, redes sociais e etc. Como que você trabalha a reputação agora que a comunicação com o público ela tem 2 vias? Eu acho que é um desafio para todos nós, porque, na verdade, você está escutando a conversa do bar, em escala, né? Certo. As pessoas já falavam da sua marca, elas já falavam do seu produto, elas já falavam de você, mas você não escutava. Agora você escuta. Exatamente. Você escuta a conversa do bar e você escuta, né, aquela miríade de coisas. Então, acho que a primeira coisa, a decisão que a gente tomou é entender que a gente não controla a narrativa, mas a gente Sim. contribui com a narrativa. E a gente precisa escutar o que as pessoas estão falando de volta pra gente. E aprender o que que é dor. E aí eu descobri que é um bom termômetro. Nosso time usa as redes sociais como um bom termômetro de informação, de reação, em relação ao nosso posicionamento, o que canal a gente usa, para quê. Então, ao invés de lutar contra, a gente usa como retroalimentação para ajustar um pouco as mensagens. E, de novo, somando aqui somando ferramentas e instrumentos para construir reputação. Porque eu não vou vencer sozinha essa batalha. Então, acho que são, de novo, a história das camadas. Então, a gente usa modais diferentes de comunicação, a gente escuta o que eles estão falando da gente e a gente dá resposta muito prontamente para as demandas que tem ali. E se não tem, a gente também admite. Sim. Aqui não tem, aqui tem, isso pode, isso não pode. Agora, uma coisa que eu acho que a gente aprendeu que vale a pena falar é que precisa ter limite em algumas coisas. Algumas coisas você não vai autorizar na tua rede. Algumas discussões, elas não são pertinentes ali. Então, discurso de ódio, por exemplo, não pode acontecer. Entrou um discurso de ódio, você corta. Que eu também acho que é uma ferramenta poderosa para as empresas e que elas usam muito pouco ainda. Verdade. Ana, a gente acompanha a evolução das empresas aí no tema da ESG, diversidade e inclusão, e parece não, né? De uma noite para um dia aqui, a gente tem uma percepção que tem uma galera que fala que não, isso aqui é uma cultura woke, isso aqui, agora finalmente eu tô livre, eu posso não falar disso, eu posso abrir mão. E vocês, né, na B3, vocês deixaram muito claro o posicionamento seus, né? Nem todas as empresas fizeram isso, vocês deixaram claro, aqui não, aqui a gente vai continuar
a gente acredita, isso não é um discurso só para agradar um determinado tipo de governo. É, isso também pode trazer um risco no sentido de pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, uma polarização que a gente está vivendo que é ridícula, né? Porque as pessoas parece que não sabem sentar e conversar hoje em dia. Mas como é que é para vocês o papel da comunicação e do marketing quando acontecem essas situações para que a empresa realmente ela seja firme naquilo que ela acredita? Tem tudo a ver com propósito, com o que a gente acredita. A gente trabalha com uma lógica ESG há mais de 30 anos. Uhum. Então, tem um segmento de listagem dentro da bolsa, é uma coisa meio específica, mas quando você lista as suas ações dentro da bolsa, acho que vale a pena contar porque é Vale, legal. vale sim. Você tem deveres e direitos. Então, para você entrar no segmento mais alto de governança, você tem que entrar no novo mercado. E governança é uma das pernas do SG. Então, quando a gente coloca um padrão muito, muito, muito alto de governança, o que você está falando é assim: olha, para operar aqui, você tem que ter regras, você tem que ter deveres com seus investidores e você tem que cumpri-los. Se não cumprir, você está fora. Uhum. Então, para a gente é muito natural falar de uma atuação que ela vai além dos negócios são negócios, né? Para falar um pouco do Milton Friedman. Então, a gente entende que o negócio, ele perpassa só os seus negócios, ele vai ter um impacto ambiental, social e de governança há muito, muito, muito tempo. Agora, o nosso posicionamento, assim, a gente acredita, para a gente, um trabalho ESG gera muito mais resultado, as empresas são mais longevas e têm resultados mais perenes quando elas têm uma prática que vão além do seu próprio olhar para o seu próprio negócio. Portanto, a gente vai operar dessa forma e a gente vai recomendar que as companhias façam. Mas eu não mandato ninguém, eu não obrigo ninguém a fazer isso. A gente tem um exemplo que para a gente foi muito emblemático, que foi o anexo ASG. O que é isso? Toda empresa listada tem que prestar contas para o regulador, não é nem para mim, que é a CVM, através de um formulário chamado formulário de referência. E por que ele presta conta para o regulador? Porque no fim do dia ele está prestando conta para o investidor. E a gente propôs à CVM que tivesse um anexo, que é o anexo ASG, onde ele mostra se ele tem ou não tem a prática, e se ele não tiver uma prática ASG, que ele explique. Só isso, chama pratique ou explique. Nossa, que nome fantástico. É legal, né? Então, se você tem, por exemplo, diversidade no teu conselho, você pratica, você coloca lá, você pratica. Se você não tem, você explica. Por que eu não tenho membros de grupos subrepresentados? Ah, porque eu não acredito, ou porque XYZ. Quando a gente propôs isso, a gente fez uma audiência pública. Essa audiência pública foi a audiência pública que teve mais resposta da história de todas as audiências públicas da Bolsa. Uau. E a gente teve, de novo, toda a polarização possível. Exatamente como você falou. E eu tive os negadores, né? Quem nega Sim. tudo, e com muito xingamento, muito baixo calão, parecia um fla-flu. E do outro lado, quem era muito ativista falando que aquilo era pouco e que a gente deveria obrigar as empresas. E aí isso volta para aquela primeira conversa. Eu tô fazendo tudo errado para todo mundo. Exato, exato. Foi essa sensação que a gente teve. E no fundo a gente voltou para o propósito. Falou assim, mas peraí, isso aqui é o que a gente acredita. A gente entende que companhias que trabalham com a ESG são mais resilientes e tem dado e fato que mostra isso. Mesmo na crise, uma companhia que tem práticas além das suas práticas, só do seu próprio negócio, elas resistem mais à crise. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai sustentar. Embora isso vá manchar, ou vai marcar, não manchar, mas vai Sim. de alguma forma machucar a nossa marca, porque a gente acredita nisso. Então, para mim, tem tudo a ver com propósito. Nessa hora, se aceita tomar uma pressão em termos de reputação. Mas essa conversa foi uma conversa que nós, da gestão, propusemos para o Conselho de Administração. Se vocês estão com a gente, vocês vão topar segurar uma questão, eventualmente, uma marca na reputação, porque este é o nosso propósito de dar mais evidência para o investidor? Sim, beleza. Legal. E aí funciona. Então, eu acho que aqui tem uma certa negociação em relação à reputação, mas não é fácil. E aí, de novo, discurso de ódio, você limpa. Sim. E aí também a gente entendeu que não dá para falar, por exemplo, de anexo ASG no Instagram, né? Dá para falar no LinkedIn, mas não dá para falar no Instagram. Legal. Então você tem canais diferentes. Legal, é isso que eu ia te perguntar também. Porque assim, até que ponto vale você manter uma conversa? Vamos trazer esse contexto que você disse aí. Você tem um fla-flu de um lado, a galera que vai assim, seus XYZ e as pessoas criticando que vocês estão fazendo pouco. Tudo bem, acho que esse extremo aqui, bom, eu não sei se ignora ou se ainda tem que ter um tipo de, não, meu querido, você está viajando aí, você está falando muita besteira. E pro lado de cá, que eu acho né, que tem que ter um diálogo melhor, cara, olha só tudo que foi feito até aqui. Até que ponto, Ana, vocês entendem que vale dar um passo a mais na comunicação e no diálogo com públicos diferentes, ou chega um momento que você fala, cara,
deixa o pau quebrar, ignora isso aqui, que nem tudo a gente vai vencer. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que quem tá xingando na rede, quem tá avacalhando, não adianta. Esse cara, ele não quer te escutar. Aham. Ele tá fechado na bolha dele, ele não tá a fim de te escutar. Quem tá um pouco mais, da régua aqui, do extremo, você consegue falar mais, você consegue criar um diálogo. Por que que é importante, onde está a Uhum. evidência, por que que eu acredito, tudo bem se você não acreditar, qual que é o impacto que você tem disso. Então, algumas companhias listadas, por exemplo, não acreditavam na pauta. E elas se manifestaram com teses super contundentes do ponto de vista deles. Aham. Então, esse é o diálogo possível. Aquele cara que tá xingando, achincalhando, virando o jogo de xadrez para cima, esquece. Com os superativistas, que acreditavam muito na pauta, também tinha uma conversa muito possível, de contar da jornada. Então, o que a Uhum. gente fez foi chamar essas pessoas para conversa. Por que que a gente fez assim? Por que que a gente não está fazendo assado? Como a gente está vendo a evolução? E isso foi super bacana para a gente em termos de aprendizagem também, porque a gente foi mudando Uhum. depois dos inputs deles para a gente. Então, eu acho que você precisa selecionar muito bem com quem você está falando. Quem tem o desejo genuíno de criar com você, você conversa. Uhum. Quem não tem, esquece, ignora. Não dá Boa. muito. Não sei, pelo menos é assim que eu faço. Se achar que tem um caminho, me conta. Porque não é sem dor. Não é sem dor. Sim, não é fácil, né? Vai dar pelo menos essa. Eu tenho bastante essa impressão. Falo, cara, será que eu tô enxugando gelo? Essa conversa não acaba, a galera não tá se convencendo, é sempre. Tá se repetindo muita coisa aqui em rede social, o que que tá pegando, né? Mas eu acho que é mais uma questão da sociedade, né? Tá acontecendo uma coisa muito maluca, né? Tipo, a gente tá pirando, né? Tipo assim, o que que Muito. tá acontecendo que a gente não consegue sentar se eu sou A e você é B, e eu te escutar abrindo mão da minha vaidade, do meu ego, ou o que quer que seja, e numa tentativa de aprender, né, Ana? Porque assim, repara uma coisa, eu falo isso muito com a galera, assim, até na nossa, com as pessoas que a gente conhece, né, amigos, amigas, etc., a gente tem que tomar muito cuidado com relação a saber ouvir os outros, né? Então, assim, pensa, você chega aqui e fala, nossa, fiz uma viagem super legal, fui pra Gramado e foi assim, ah, não, eu já fui em Gramado, eu já te interrompo, eu já passo por cima de você, não, eu fui também no ano passado, se eu fiz tal coisa, não sei o quê. Meu Deus, mas, né, calma, eu que tava falando, aí vem um outro e interrompe, então é uma série de pessoas falando o que elas querem falar e ninguém escuta, cara, tipo assim, e eu costumo dizer pra galera, eu falo, cara, no mínimo faça 3 perguntas pra pessoa sobre o que ela tá falando, ponto final, porque é assim que você demonstra um interesse pela pessoa, né? Às vezes você faz 3 perguntas, é uma conversa tão boa, a pessoa fica assim, nossa, que pessoa simpática, que pessoa agradável. E para mim, trazendo isso agora para um contexto, às vezes que você conversa com alguém que não é tão próximo, que não é tão amigo, para mim é a mesma coisa. Vem a pessoa falando A e você interrompe a pessoa falando B, e é só uma guerra de vaidades para você impor aquilo que você acredita e tentar convencer o outro. Agora, se deixar ser convencido, você não tá nem aí, né? O Ex- que está acontecendo com a gente? Cara, eu acho isso tão maluco e eu acho tão importante você falar disso, porque o Zygmunt Bauman tinha uma expressão falando que as redes sociais eram uma câmara de eco. Ou seja, você fala e você só está escutando a própria voz. E os algoritmos reforçam isso, porque ele olha o que você gosta e ele te dá mais daquilo que você gosta. E aí eu também escutei outro dia um termo que, na verdade, você vira um super daquilo. Aliás, foi de vocês que eu escutei isso, não É, foi? não lembro. Eu acho que foi de vocês, Ah, que legal. inclusive. Falando que toda vez que você está numa rede social, o que ele te torna é um super daquilo ali. Ele Potencializa. potencializa no algoritmo. Ou seja, não só ele aumenta aquilo que você acredita, né? Ele te dá mais daquilo, como ele aumenta o tom, o volume. Ou seja, você começou a procurar sobre história da arte. De repente, você só recebe coisas da história da arte, você vira um ninja da história da arte. Então, esta dinâmica está fazendo com que a gente, na relação interpessoal, queira operar assim. Então, primeiro a gente pega conversas no meio do caminho, né? Porque eu já sei o que você fez no fim de semana, porque eu vi onde você estava na rede social. Eu vi que ontem você pegou o avião cedinho para estar aqui Aham. hoje e gravar. Então é quase como se você atropelasse essa coisa de escutar o outro. Eu não sei se você conseguiu pegar o avião, se Uhum. você chegou bem, se o avião arremeteu. Então é uma pressa para chegar numa conclusão que não se precisa. E depois, que você só está retroalimentado com aquilo que você conhece, você não está com um divergente. Eu acho que a nossa função como marca e como indivíduo, como pais e como os amigos, é ajudar a gente a furar essas bolhas.
Legal. Então, por exemplo, o que eu faço na PF, na vida privada? Boa. Primeiro, eu escuto vozes muito diferentes da minha, inclusive aquelas que eu não quero escutar. O que é muito difícil, Muito. porque eu falo, mas eu acho exatamente o oposto daquele camarada. A segunda coisa que eu tenho que fazer é exatamente o que você falou, fazer 3 perguntas, para Aham. tentar ver o que está atrás dali. Sim. Eu sou uma pessoa que eu sou é engraçado, eu sou super extrovertida, você vai me ver falando, eu sou a primeira pessoa que vou levantar a mão numa sala de aula, mas tudo isso é contrafóbico, né, para eu não ser surpreendida por alguma coisa. Sim. Então eu aprendi a fazer muita pergunta, Legal. porque eu prefiro escutar o outro a falar de mim. Aham. E eu acho que isso é tão rico, porque no fundo, no fundo, no fundo, você está descobrindo coisas além daquilo que você achava que você sabia. Então, de novo, seja no extremo da mídia social, que você está aqui achando que você sabe tudo, mas quando você escuta uma voz divergente, você descobre que você não sabe nada e que Uhum. você pode ter o pensamento crítico muito mais amplo, ou numa conversa com alguém que você consegue descobrir muito mais sobre ela, e você consegue fazer um trabalho muito mais legal porque você escutou o outro. Muito bom. Então, acho que isso é um exercício de pensamento crítico no fim do Uhum. dia e que todos nós deveríamos fazer, como executivos, enfim, como profissionais. Isso acho que coloca a gente no centro. Então, coloca no centro da vaidade, tira a gente desse lugar de um ego maluco, coloca a gente focando na pessoa e não em qualquer outra coisa, coloca a gente assim num lugar muito mais de aprendiz Legal. do que professor. Legal. E sábio é o que fala menos e escuta mais, né? É. Tem 2 ouvidos e uma boca. Ana, falando de reputação ainda, a gente não consegue construir reputação no longo prazo sem consistência, fato. E você fala muito de uma palavra que é disciplina, né? Para a gente ter consistência, a gente tem que ter disciplina. Se fosse para você não abrir mão de uma regra específica ligada à disciplina, o que que seria? Olha, são 2 que andam juntas. O primeiro é planejamento. Ninguém é disciplinado na louca. Ou seja, se você não pensar que você tem que fazer exercício 6 horas da manhã, ai, vamos ver, roleta russa do sono, que horas eu vou acordar? Você não vai fazer ginástica. Então você planeja. Amanhã eu quero treinar às 6 da manhã. Então, você sabe que você tem que acordar às 5h20, tua roupa tem que estar arrumada, você se veste e você vai. Uhum. Ponto. E a segunda é o só faça. Nem pensa. Se você planejou direitinho, você só faz no dia seguinte. Uhum. E é isso. Para mim, essas 2 coisas juntas, elas são mega potentes. Então, planeja e faz. Planeja e faz. Porque ninguém é disciplinado ao acaso. Sim, boa. E falando dessa consistência e juntando isso com a questão de gestão de uma empresa, né? Empresas maiores, geralmente, elas têm um pouco mais de margem para errar, porque tem um caixa maior e etc. Claro que se errar demais, o tombo também ele é maior, mas as pequenas e médias, no geral, elas têm uma margem de erro menor para errar, né? Então, para uma PME crescer sem perder o controle da operação, né? Qual que seria uma cultura de disciplina, um passo prático para essa empresa não se perder no caminho? Olha, em questão de reputação, acho que a gente vai voltar de novo para aqui você se serve. Né? Propósito é uma palavra muito bonita para falar o que você serve, que problema no mundo você está resolvendo. No fim do dia é isso. Uhum. E a gente precisa ter muito claro. Então, a tua empresa, a tua PME, ela serve quem, por quê e como. E por que tua solução é melhor que a dos outros. E depois você vai trazer evidência disso no tempo. Frequência, sequência e sem muita piração Uhum. da qualidade, do tanto que você está colocando, e nenhum controle pode ser mais caro do que a execução daquilo ali que você está comunicando. E acho que, de novo, para fazer o simplesmente faça, é começar a colocar a cara a tapa e medir. Falar, entender o impacto, o que está acontecendo, como as pessoas respondem àquilo que você está publicando, e sem querer gastar e começar do perfeito. Ninguém começou perfeito, todo mundo melhora. Todo mundo, né, vai aprendendo e melhorando. E eu acho que essa é a forma de você começar a construir reputação. Fala pouco, consistente com aquilo que... Pouco eu digo, você não precisa contar uma história muito grande nem se enrolar. Uhum. Fala a sua verdade, dentro do seu propósito. Aquilo que você faz, com frequência, consequência, para o teu público. Não tenta sair muito fora daquilo que você é, porque senão você vai atrair outras pessoas que não tem nada a ver com a Sim. tua marca. E vai mostrando a evidência, as suas provas sociais de que dá certo. Eu acho que é uma forma simples de fazer, sem gastar muito e sem grandes inspirações, de novo. Você não Uhum. vai pegar o maior estúdio do mundo e agência para fazer uma publicação em mídia aberta. Não vai fazer. Você vai gastar
fábulas para isso. Começa pequeno, consistente, frequente, vê o que dá certo, vai reapostando e segue. Legal, muito bom. E não só de processos uma empresa vive, né? Ela vive de pessoas muito mais do que processos, né? Então, se você pudesse escolher, você vai abrir um negócio, você precisa de alguns perfis, né? São vários perfis, mas você só pode escolher alguns. Quais perfis você ia escolher para montar seu time? Primeiro, gente que gosta de gente e entende gente, que sabe conversar, pensamento crítico. Boa. Tem que ter. Segundo, alguém muito bom em lógica. Muito bom em lógica. Porque se o cara é muito bom em lógica, ele consegue acompanhar a tecnologia e usar a tecnologia a seu favor. AI não é nada mais... O uso bem feito de AI não é nada mais de você ter pensamento crítico e boa lógica. Você sabe fazer as perguntas, você sabe usar muito bem. Eu adoro a expressão de que a AI é um estagiário brilhante. Você tem que saber fazer a pergunta, Legal. senão não sai nada. Uhum. Então, uma lógica entra aí. E alguém que seja muito bom em questão de finanças, de entender... Não finanças, mas talvez análise de dados, que conversa com lógica, mas, sabe, ter uma precisão com dados. Boa. Se tiver tudo isso na mesma pessoa, melhor ainda. Uhum. E para quem está começando, como que se aprende lógica? Eu acho que tem a ver com pensamento crítico, de novo. Com a capacidade de você questionar aquilo que você está vendo. E começar com uma lógica básica mesmo, sabe? Com conceitos básicos. O que eu estou lendo? O que é isso? Qual que é o contraponto? Talvez uma forma fácil de fazer qual é o contraponto disso daqui? Quais são outros argumentos que tornam isso verdade? Qual que é o argumento que torna isso mentira? E tentar exercitar um pensamento além desse muito rápido. Que é, de novo, aquele comportamento que a gente falava que as pessoas têm na rede social. Sim. Não forma a tua opinião muito rápido. Pega mais 3 fontes de informação, de preferência diferentes da sua. Eu acho que esse é um exercício bom. Dói, mas é um exercício bom de se fazer. Muito bom. Eu, há uns anos atrás, quando a gente começou o trabalho com o Neil Patel, eu tenho mais 2 sócios aqui no Brasil, o Caio e o Saulo, e os 2 são muito da parte lógica e entendem de programação e etc e tal. E eu, zero, né? Tipo assim, eu falei, caramba. E aí algumas conversas que a gente tinha, eu falei, tudo bem, deixa os 2 fazendo isso daqui e eu vou fazer outra coisa. E depois eu fiquei pensando, falei, cara, eu não fui, na minha vida profissional, não fui educado ou ensinado muito nessa parte de lógica. E uma coisa que me ajudou muito, eu vi um curso gratuito de Harvard em C, linguagem C. Aí eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Mas pensa uma fritada de cérebro. Porque, primeiro em inglês, né, que já é uma coisa, Sim. não é meu idioma nativo. E depois o cara começa a falar de linguagem binária e etc. Tudo naquele esquema americano, né? Com aquela galera, aquela plateia, aquela aula e tal. Cara, eu tive 2 horas de aula de cara, assim. Eu tive que voltar o vídeo várias vezes. E não tinha o chat GPT para eu lançar e nem outra ferramenta, porque se fosse hoje eu jogava numa transcrição, pedia para traduzir para o português, agora me deu um Bem mais resumo numa fácil. linguagem que eu entenda como um leigo. Ia ser muito mais fácil para mim. Mas isso foi tão bom. Isso foi tão bom, porque depois eu falei, cara, olha só, e depois eu consegui pensar em problemas maiores que você consegue dividir em problemas menores, a fazer as perguntas que você está dizendo. Uma outra coisa também que me falaram muito, e eu não fazia, sair, né, do seu lugar comum, vai para outra coisa, é o que você falou aí, vai conversar com uma pessoa que você não quer conversar. Né? E isso vai fazer com que você crie repertório, né? Que é uma coisa que está faltando bastante hoje em dia para algumas pessoas, né? Eu já achei bem corajoso de fazer um curso de linguagem C. Foi maluco. Muito. Não quer dizer que eu aprendi muito não, tá? Mas eu fiz. Mas eu achei genial. A gente tem que exercitar isso. Aprender coisas diferentes. É muito bom. Não é mole. Mas, assim, o que eu diria para as pessoas é tentar escolher alguma coisa que goste um pouco, né? No começo eu achei um porre, é claro. Eu falei, cara, eu não sei absolutamente nada do que esse cara tá falando. Mas foi muito legal. Depois eu peguei minha filha e minha esposa ficou falando, pô, não é possível, a menina tem 8 anos de idade, você fica ensinando para ela linguagem binária, não é possível. Mas é muito massa. Eu falei, Júlia, faz aí, quantos anos você tem em linguagem binária? Aí ela vai, faz os tracinhos, aí fala, tenho 0,
e Que fica bonitinha. pensando, é um Vai ser barato, demais. cara. Eu vou te falar, isso constrói lógica também. É, Matemática, essas coisas exatamente. Nossa, eu acho incrível. É muito legal. É Eu te pena apoio que 100%, eu tô pena que achando maravilhoso. pena que eu não comecei aí, tá vendo? Meu bem, isso vale a pena. Não quero causar discórdia, mas acho que vale. Muito bom. Ana, nessa questão de pessoas, até um pós-pandemia, trabalho remoto, ficou mais difícil reter talento, né? Se tem uma coisa que eu converso com várias executivas e vários executivos, é a galera colocando a mão na cabeça e falando, cara, segurar o turnover aqui tá difícil, tá brabo. O que você diria para essas pessoas, né? Para essa liderança? Como que você retém um bom time e segura essa galera para que você continue construindo resultado de longo prazo? Não tem bala de prata. De novo, acho que vai fazer uma combinação de fatores. Primeiro, é um ambiente em que você consiga atrair gente que tope aquele ambiente. O que eu quero dizer? Ele é transparente, você sabe o que você vai enfrentar ali dentro. Então, você tem uma porta de vidro entre a empresa e o candidato. Uhum. Então, quem entra sabe o que vai esperar. Então, o ambiente é bom para aquela pessoa que entrou. Uhum. Né? De novo, o ambiente não vai ser bom para todo mundo, mas para quem entrou, ela sabe o que é e ela está aderente com os valores dela. Então, aderência a valor. Uma gestão muito capacitada e ela não pode ser sorte. Então, reportar para você não pode ser sorte. Tem que ser o padrão da companhia. Então, seu corpo de gestão tem que ser muito bem formado em ferramenta de gestão. O que é ferramenta de gestão? Saber fazer um bom onboarding, uma boa chegada, uma boa contratação de meta, um bom planejamento, um bom acompanhamento, um bom feedback, bom desenvolvimento, e aí entra a questão de remuneração. Uhum. A tua estratégia de remuneração tem que ser boa. Senão você não vai segurar todo mundo. Uhum. Remuneração sozinho não segura ninguém, mas sem uma estratégia de remuneração também não dá. Aqui é muito como marketing, mídia e reputação. Você não vai gastar tudo que você pode, mas você vai gastar de forma eficiente. Boa. E você vai fazer escolha. Alguns momentos você vai preterir algumas pessoas em relação às outras. Porque já que você vai perder, então que você perca as pessoas que são menos relevantes para você e que você mantenha aquelas que são mais relevantes. Boa. Então, é uma escolha. Não é fácil, tá? Nem um pouco. Não é. Tem uma coisa que talvez eu pudesse falar para os gestores, vá além da conversa inicial que se faz, por que você está indo? Qual que é o salário que você vai ganhar? É assim, tá bom. O que você vai ganhar na próxima cadeira não é dinheiro, que você não tem aqui. Que oportunidades de desenvolvimento você está vendo lá, que você não está vendo aqui. Aí a pessoa te dá uma lista de coisas. E aí você consegue avaliar se você pode ofertar aquilo ou não. De falar que em 90% das vezes você tem para ofertar. A pessoa só que não te pediu. Uhum. E aí você consegue reconstruir e manter a pessoa Legal, ali. muito bom. E às vezes até fazer essa pergunta mesmo sem essa pessoa ter falado que está procurando uma outra coisa, né? São as Exato. reuniões constantes ali, né? O de 1 para 1, de feedback, o que quer que seja. Fala, olha, como é que estão? As suas expectativas estão sendo supridas aqui? Não estão sendo? O que você gostaria de aprender que não está aprendendo? É manter esse diálogo, né? Sempre. Assim, o gestor esquece que a função dele é gerir. É. E a gestão passa exatamente por isso. Pergunta, pergunta, pergunta. Entende quem está na tua frente, quem trabalha com você, o que ela quer Uhum. e o que ela é capaz de fazer. Exato, exato. Ana, voltando ao assunto da sua trajetória, né? Você chegou a um patamar muito legal de carreira, né? Uma executiva Obrigada. brilhante. E eu imagino que até hoje você tem essa questão de uma dominância de homens em todo lugar que você vê. E imagino que no passado ainda isso era pior, né? Provavelmente você é a única mulher em vários ambientes de liderança, né? Como é que você trabalhava com a questão de se impor no sentido de marcar presença? Eu tô aqui porque eu sou foda, eu tô aqui pelo meu conhecimento, pela minha experiência e eu vou dar muito mais resultado do que outra pessoa. Como é que você lida e lidava com isso também no passado? Acho que isso é um segredo de muitas mulheres, né? Que não é um segredo. A gente se prepara muito mais. Então, eu me preparo muito. Eu não chego na louca para uma reunião. Eu li, eu estudei, eu me preparei, eu fiz as perguntas, eu fui escutar os outros, eu já fiz alinhamento. Então, eu tenho uma sensação. E pode ser uma fantasia, tá? Mas que eu me preparo muito. Ou me preparei mais. Talvez a fantasia seja me preparar mais. Eu me preparo, é o fato objetivo. Eu me preparo antes de chegar nos lugares. Então, acho que essa é uma forma de eu conseguir me colocar, porque quando eu me sinto preparada, eu me sinto capaz de contribuir. A segunda coisa é entender que se eu fui convidada para algum lugar, para compor alguma mesa, é porque minha voz tem valor. Então eu tenho que falar o que eu acho, eu tenho que me posicionar.
E a terceira, quando eu percebo que eventualmente eu não estou sendo escutada porque eu sou uma mulher, eu volto, eu chamo atenção e eu crio espaço. Como é que eu faço isso? Eu peço licença e se eu, por exemplo, concordo com a tua ideia ou diverjo da tua ideia, falo, nós divergimos. E o que eu acho é argumento A, B, C ou D. Eu interrompo a conversa. Mas esse foi um repertório aprendido. Aprendido mesmo. E, gente, queridas mulheres, treinem. Treinem. Treinem, porque isso é comportamento treinado. Então, assim, Rafael, não entendi o teu ponto. Você pode explicar novamente? Gente, parece muito duro. Rafael, me traz mais argumento? Parece uma coisa interessante. Deixa eu entender de onde você está indo. Porque daí você me traz argumentos. Ah, então deixa eu te contar onde eu divido da tua ideia. Aí você me interrompe. Rafael, eu vou concluir a minha ideia. É tudo treinado. Parece muito agressivo, né? Eu falando aqui a seco. Mas é uma forma que a gente tem também de se colocar e se defender. Legal. Porque, gente, ninguém vai dar espaço para ninguém. A verdade é essa. Eu adoraria estar num mundo em que todo mundo tem a sua vez de falar, de conversar, que as conversas não sejam interrompidas. Mas a verdade é diferente. Então a gente também precisa aprender a se colocar. É muito diferente. Até em podcast é diferente, eu assisto alguns que eu falo, não é possível, cara, a pessoa não vai, ela vai interromper todas as respostas mesmo da pessoa, não tem condição. E você, assim, Ana, quando a gente começa uma carreira, eu tenho uma infinidade de coisas para aprender, né? Eu tenho lá algumas décadas de experiência, em teoria eu tenho menos coisa para aprender. Como é que você aprende hoje? Eu uso todos os modais possíveis, porque para mim conhecimento é uma construção. Então eu tenho a sorte de estar mais velha, ter 46 anos, então eu já acumulei mais coisa, mas eu uso tudo e eu aprendo o tempo inteiro, eu sou muito curiosa. Então eu aprendo em podcast, eu aprendo em livro técnico mesmo, sempre, e daí eu aprendo. Eu faço muitos cursos fora, então online, acho que hoje tem uma oferta de online maravilhosa em presencial. Eu mesmo patrocínio, eu não fico esperando a empresa me patrocinar. Eu renuncio outras coisas, porque como todo mundo também tenho as minhas restrições financeiras, eu abro mão de algumas coisas para fazer outras. Então eu gosto de estudar, então eu vou fazer um curso X, vou aprender. E sabe a música da Adriana Calcanhoto? Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. Eu presto muita atenção no que as pessoas estão fazendo. Então eu entro em rede, eu testo a rede. TikTok era uma coisa que eu tinha muito medo de testar. Eu entrei, deixa eu ver o que que é. E aí você descobre que é muito mais do que dancinha. As pessoas têm um preconceito idiota em relação àquilo ali. Então eu aprendo em todos os pontos de contato que eu posso. Todos. Boa. Todos mesmo. Cansa um pouquinho. Só um pouco, né? Mas eu gosto. Na hora de dormir deve estar um pouco agitado, mas tá tudo certo. Tranquila, super. Meu sono é perfeito. Nossa, gente. Aliás, se eu tivesse um desejo para fazer, eu queria dormir melhor. Somos dois. Ana, e livros? Você falou de livro técnico, tem alguns livros que você indica que, enfim, transformaram sua carreira, sua vida, né, como pessoa física. O que você indica pra gente? Tem 2 livros que eu adoro, vou falar um da pessoa física e um da jurídica, vai. Pessoa física, Outlive, do Peter Attia. Já vou anotar. É maravilhoso. Quem não lê, leia para ontem. Boa. Porque ele é um compêndio sobre saúde, e principalmente da saúde que ele fala da medicina 3.0. Que ela não é síntome de remédio ou tentar curar o efeito, né? Uhum. Mas é você começar a trabalhar em prevenção em múltiplos níveis. Legal. É bárbaro, muda a vida. E ele fala de sono. E o segundo, ele chama Beyond Performance, 2.0. É um livro de consultores de uma grande consultoria. E o que eles fizeram foi tentar estratificar estatisticamente quais são os 9 fatores que fazem uma empresa dar certo. Nossa, que legal. Ele parece um pouco de livro de receita, aquela coisa assim, 5 passos para você ser rico. Uhum. Mas ele, no fim das contas, ele consegue te ajudar a segregar um pouco quais são os elementos cruciais para uma boa gestão. Em que momento você usa cada um deles. Então, o livro é espetacular, assim, Muito de verdade. Bom, muito bom. 2 que eu li recentemente que eu curti muito, o César Gon, que é o CEO da CIT, eu gravei com ele, e ele indicou Good to Great, do Jim Collins. Assim, fenomenal, os caras fizeram um estudo de décadas, estudo mesmo, e eles pegaram as empresas que eram apenas boas ou ruins e se transformaram em ótimas e perpetuaram durante décadas, assim. Aí ele vem trazendo o que as empresas fizeram de diferente das outras, muito legal. E li o Almanaque de Ravikant agora também, que achei muito massa. O cara fala de prosperidade de um jeito que tem que ser falado, né? Que não é a riqueza material, não é isso. De qualidade de vida. E assim, cada vez mais eu vejo
a galera voltando para isso, né? Cara, você não adianta trabalhar igual um louco e juntar um super dinheiro e no final das contas você tá lá todo ferrado, sem família, sem nada e rico financeiramente, né? Isso não faz o menor sentido. Mas enfim, Ana, queria te agradecer demais. Foi um papo super rico. Tenho aqui minhas colinhas. Vou assistir esse vídeo de novo, como eu sempre faço nos nossos podcasts. As portas estão abertas aqui para você. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu também vou ler os que você recomendou Boa. e foi uma delícia. Super obrigada. Obrigada Muito pela bom. troca. Valeu. Obrigado, turma. Grande abraço. Até mais. Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para você, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.